Olá, quinto ano. O tema dessa semana é a relação entre o rural e o urbano. Vamos comigo. O espaço rural e o espaço urbano possuem funções e atividades diferentes, mas que se complementam. Cabe ao campo a produção dos alimentos e de matérias-primas utilizadas pela indústria. As cidades se urbanizam e têm como função principal a atividade industrial e o setor de serviços. Na zona rural, prevalecem as paisagens naturais, com a presença significativa da fauna e da flora originais da região. As relações sociais costumam ser mais próximas. Os moradores formam uma comunidade rural. As principais atividades econômicas costumam ser voltadas para a agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, conservação ambiental e o turismo rural, que é chamado também de ecoturismo. Já na zona urbana, prevalecem as paisagens mais humanizadas, ou seja, artificiais e modificadas pelo homem. As relações sociais são mais complexas porque envolvem muitas pessoas que não se conhecem e por isso ocorrem em níveis diferentes de aproximação. Os habitantes da cidade formam a comunidade urbana. A economia costuma ser movimentada pelos setores da indústria, do comércio e dos serviços. A densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por metro quadrado, na zona urbana costuma ser maior do que na zona rural. Outra diferença é que na cidade você costuma ver inúmeras ruas e avenidas asfaltadas, indústrias, hospitais, escolas e comércios, além de serviços como abastecimento de água, sistemas de esgoto e iluminação pública. Ou seja, a infraestrutura é melhor na zona urbana do que na zona rural, na maioria dos casos. No Brasil, as taxas de analfabetismo ainda são altas e são maiores ainda entre a população que vive nas áreas de zona rural. Os números de escolas de ensino médio e de creches é menor na zona rural que nas cidades. E a infraestrutura deixa a desejar, faltando laboratórios de informática e, por vezes, até mesmo energia elétrica nos lugares mais distantes. No entanto, a distinção entre o rural e o urbano nas atividades econômicas realizadas na cidade e no campo e nas diferentes práticas cotidianas têm sido reduzidas. Cada vez mais há uma integração das práticas e elementos tidos como tipicamente rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Por exemplo, o cultivo de hortaliças no ambiente urbano, por exemplo, tem sido incentivado em vários lugares do mundo, da mesma maneira que uma clínica de estética ou de relaxamento é encontrada em regiões afastadas dos centros urbanos. São atividades típicas do meio rural e do urbano realocadas nas cidades e no campo. A concepção daquela tradicional de que o rural é um lugar de atraso, é rústico e que o urbano é um lugar de progresso e modernidade não pode mais ser sido como uma verdade absoluta. Tanto o rural como o urbano têm passado por grandes transformações que fazem com que esses espaços tenham características diferentes dessa visão. O processo de modernização da agricultura, seguindo pela explosão das facilidades do acesso aos meios de comunicação, transformaram profundamente a realidade do meio rural. Agora, no campo, nas lavouras, nas plantações, é cheio de tecnologia. De acordo com o censo de 2010, o mais recente, a maior parte dos brasileiros vivem nas cidades. Os dados apontam que aproximadamente 85% da população vive em zonas consideradas urbanas. Isso que a gente conversou até aqui se traduz no nosso estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro conta com um parque industrial diversificado, embora muito pautado nas indústrias petrolíferas, e obtém muitos recursos através da indústria do turismo, sendo a capital do estado, o município do Rio de Janeiro, reconhecida pelo apelido de Cidade Maravilhosa, um dos maiores destinos de turistas estrangeiros e domésticos do país.
A principal atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro está ligada ao setor terciário da economia, ou seja, o setor de serviços, sendo responsável por 77,1% do PIB estadual. Por outro lado, a menor participação produtiva é a agropecuária na composição do PIB do nosso estado. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Em geral, a economia de um estado ou de um país é analisada por meio de setores econômicos, que são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. No setor primário, é o setor da economia que está relacionado à produção, através da exploração dos recursos da natureza. O estado do Rio de Janeiro apresenta uma agropecuária no qual não houve um processo grande de modernização, como ocorreu em outros estados brasileiros, como São Paulo e Mato Grosso. Entretanto, mesmo com os impedimentos produtivos do setor agropecuário, o estado se destaca na produção de cana-de-açúcar, além de mandioca, tomate, arroz, feijão, milho, batata, laranja e banana. Além disso, no extrativismo, ocupa um lugar de destaque na extração de sal, calcário, dolomita e mármore, especialmente do petróleo, claro, responsável por grande parte da produção nacional. O setor secundário da economia é aquele que transforma as matérias-primas, que é produzida pelo setor primário, em produtos industrializados, roupas, máquinas, automóveis, alimentos, eletrônicos, casas. Enfim, nesse setor, o estado do Rio de Janeiro se destaca nas áreas da metalurgia, siderurgia, gás química, petroquímica, naval, automobilística, audiovisual, cimenteira, alimentícia, mecânica e extração de petróleo. Podemos destacar como exemplos os municípios de Volta Redonda, com a Companhia Siderúrgica Nacional, destaque na produção siderúrgica e metalúrgica, além dos municípios de Campo dos Goytacazes e de Macaé, com relação às indústrias petrolíferas. Na produção de petróleo, estão estabelecidas sedes de grandes empresas ligadas ao setor aqui no Rio de Janeiro, como a Petrobras, Shell, Esso, Ipiranga, El Paso. Falando do setor terciário da economia, é aquele que engloba os serviços. Os serviços, diferentes dos outros dois setores citados anteriormente, são produtos não materiais. Pode-se citar como exemplo de atividades nesse setor o comércio, a educação, a saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguro, transportes, serviços de limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, transportes, entre outros. É nesse setor que o Estado arrecada mais renda. Então é isso, pessoal. Estamos terminando o estudo dessa semana. Façam os exercícios, não esqueçam dos nossos combinados, estudem bastante e se cuidem. Um beijo para todos.